Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Último testemunho do Batista. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficava lá com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. As pessoas iam lá para serem batizadas. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Surgiu então, da parte dos discípulos de João, uma discussão com um judeu a respeito da purificação. Eles foram falar com João: Mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, Jesus, e de quem tu deste testemunho, está batizando, e todos vão a ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado à sua frente. Quem recebe a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente o escuta, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela ficou completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. São João, o evangelista, é maravilhoso, maravilhoso. Um homem inspiradíssimo pelo Espírito Santo, que termina colocando na boca de João Batista, ou retratando aquilo que João Batista falou, expressou com palavras e com a sua vida. É preciso que Cristo cresça. Nas nossas comunidades, é preciso que Cristo cresça. Na minha vida pessoal, é preciso que Cristo cresça. Mas para que Cristo cresça, é preciso que eu diminua. E São João, como que mostrando qual é o caminho, logo em seguida, nós não vamos ler, isso daqui vai ficar para você meditar nesse dia de hoje. Logo abaixo desta última frase que nós lemos, é necessário que ele cresça e eu diminua. Logo depois disso, São João coloca sobre aquele que vem do alto. E mostra como aquele que vem do alto cuida das coisas do alto, e aquele que está na terra cuida das coisas da terra, e aquele que vem do alto é o que dá o Espírito sem medidas. É Jesus quem dá o Espírito sem medidas. E porque Jesus dá o Espírito, nós um dia nos achegamos a Ele. Porque é que você fez uma experiência de vocação? Porque é que você está tentando responder a este chamado de Deus? Que você sente dentro de você que o Cristo Senhor te chama? Porque o Senhor é aquele que dá a vida, o Senhor é aquele que dá o Espírito, e aonde o Espírito Santo é derramado, o povo se reúne, o povo vai ao encontro, o povo quer responder, e esse povo somos nós, que respondemos ao Senhor dizendo sim a uma vocação que Ele plantou no nosso coração. Mas veja, a discussão era justamente essa. As pessoas estão indo a Cristo, as pessoas estão indo diante daquele do qual você deu testemunho, João. As pessoas se reuniam ali para encontrá-lo. Eu disse para você que nós vamos correr algumas páginas, então volta comigo, por favor, em João capítulo 3 ainda, versículos de 1 a 5. É só voltar uma página. Havia alguém, João capítulo 3, versículos de 1 a 5. Havia alguém dentre os fariseus, chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. À noite ele foi se encontrar com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele.
Jesus respondeu: em verdade eu te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade eu te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Palavra da salvação. Aplaudamos mais uma vez a palavra de Deus. A primeira coisa a partir destes dois textos da Sagrada Escritura que eu gostaria de ressaltar para você é o seguinte: não importa por qual motivo as pessoas se achegam a Jesus, se é porque Ele fala de uma maneira diferente dos outros, se é porque Ele expressa mais força, mais poder do que alguma pessoa, se é porque já traz no coração uma fé enraizada, uma fé católica tradicional, que faz com que a pessoa se identifique com Jesus e o busque, ainda que não tenha tido uma experiência pessoal com Ele. Não importa se a pessoa o busca por causa de uma cura, por causa de um milagre que Deus vai fazer na sua vida. Não importa se ela o busca em meio à luz do dia ou se em meio às trevas da noite. A coisa mais importante para a qual nós fomos chamados é para promover o encontro das pessoas com Jesus. Ali João dá este testemunho dizendo: importa que Ele apareça, importa que Cristo cresça, importa que eu diminua. Nicodemos vai buscar Jesus na calada da noite porque não queria ser visto com Jesus. Chegou ali escondido, com vergonha de ser visto com Jesus, como muitas vezes as pessoas fazem. Se enfiam no meio destes encontros até que muitas vezes nós promovemos, e como um dia nós participamos, com medo de serem descobertas pelos seus parentes, pelos seus familiares, às vezes enfrentando 1000 dificuldades para estar ali, às vezes até motivada por uma motivação que não seria a mais aprovável, a das melhores, estão em busca do Senhor por causa de uma cura, de uma graça que Ele lhes possa conferir. Mas o que importa é que as pessoas vêm, importa é que Jesus está à espera destas pessoas, à espera delas para restaurá-las, para curá-las, para transformar o coração delas, como fez comigo, como está fazendo com você, como fez com você. O que importa é que se encontre com Jesus, que se vá até Ele, independente das primeiras motivações. Nós precisamos promover o encontro das pessoas com Cristo, mesmo que para isso nós temos que suscitar nelas o desejo de encontrá-lo pelos 1000 motivos que se possa aparecer. Ainda que seja uma resposta às suas primeiras necessidades e despertar no coração das pessoas, que venham a Jesus mesmo em meio às trevas da sua vida. Porque nós enfrentamos muitas vezes uma tentação, gente, que é a de estarmos preparados para nos achegarmos ao Senhor, de certa forma crescermos e amadurecermos um pouco mais, para nos apresentarmos diante de Deus. E muitas vezes, diante do chamado que o Senhor nos faz, nós batemos no próprio peito e dizemos: nós não somos dignos, eu não sou digno, eu não tenho condições de responder a este chamado hoje, eu preciso me preparar melhor, eu preciso de certa forma colaborar um pouco mais e estar pronto para responder a este chamado que o Senhor me faz. Ninguém pode estar pronto para responder ao chamado de Deus, ninguém. Nós precisamos aceitá-lo na altura em que nós estamos, com as realidades que nós experimentamos, que nós vivemos, com os talentos que nós trazemos, com as nossas facilidades, mas também com todos os nossos pecados, com as nossas misérias, com as nossas dificuldades, com a nossa pobreza, com a nossa imaturidade. Nós certamente, que entregamos a nossa vida ao Senhor, não estávamos prontos como o Senhor, quando o Senhor nos chamou, e não estamos prontos.
E essa partilha nós temos que fazer com os nossos irmãos. Não espere estar pronto, não espere não ter pecado para se aproximar de Jesus. Porque para que Cristo cresça, ou para que eu cresça em Cristo, eu primeiro preciso nascer para Cristo. E só Jesus pode me tirar das trevas para a luz, só o Senhor pode me fazer nascer para uma vida nova, e é isso que ele diz a Nicodemos. Você veio a mim escondido, é doutor em muitas coisas, mas não tem coragem de enfrentar os seus colegas. Mas eu te digo uma coisa muito séria, Nicodemos. Se você quiser crescer, se você quiser amadurecer, se você quiser se aperfeiçoar, se você quiser que Deus cresça em você, se você quiser crescer em Deus, você precisa fazer uma experiência. Versículo 5. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Vamos voltar algumas páginas da nossa Bíblia, ao encontro de uma passagem tão conhecida nossa, tão nossa amiga. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 e 28. Abra comigo a sua Bíblia lá. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 a 28. Aquilo que Jesus diz a Nicodemos é a realização de algo muito prometido para nós, guardado na Sagrada Escritura, revelado aos nossos corações pelo Senhor, e que se cumpre diante de todo aquele que dá fé a esta palavra, e que se renova no coração de todo aquele que crê. Versículo 25: derramarei sobre vós água pura, e sereis purificados de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Removerei de vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito e farei com que andeis segundo as minhas leis e cuideis de observar os meus preceitos. Habitareis na terra que dei a vossos pais, sereis o meu povo e serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Então aplauda ao Senhor. Derramarei sobre vós águas puras. O nosso crescimento espiritual, que Cristo cresça em nós, ou que nós cresçamos no Senhor, ele começa com a nossa purificação. Purificação que é um nascimento que vem da sua palavra, de uma palavra que garante: eu mesmo vos purificarei e derramarei sobre os vossos corações uma água pura, e darei a vós duas coisas. Primeiro, um coração capaz de receber esta vida nova. Darei a você um coração capaz de crescimento, um coração capaz de viver a perfeição da palavra, e dentro de você colocarei o meu espírito. Primeira promessa de Deus nesta palavra: sou eu quem te mudarei, sou eu quem te converterei, sou eu quem te darei um coração novo, capaz de crescimento, capaz de amadurecimento, um coração capaz de se configurar a Cristo, porque só Deus pode mudar o coração de uma pessoa. Eu sei que nós fizemos uma opção por Deus, e sei também que nós confiamos no Senhor, mas muitas vezes nós trazemos dentro do nosso coração uma aflição. A aflição de que as pessoas que nós amamos não nos acompanham na caminhada que nós fazemos. E a gente esquece que depois de tanto tempo insistindo conosco, foi em uma altura da nossa vida, quando nós cedemos, que Deus pôde derramar no nosso coração a sua graça. Deus teve paciência conosco.
Esperou que nós fôssemos capazes de responder sim. E nós olhamos para a nossa história, reconhecemos e dizemos: foi Ele, foi o Senhor quem mudou o meu coração, e nós damos esse testemunho. Só que aquilo que nós experimentamos na nossa carne, às vezes, porque nós somos um povo esquecido. E a palavra de Deus diz a respeito do homem, que o homem sempre esquece os favores de Deus, os caminhos pelos quais Deus o leva. Nós nos esquecemos que o único que pode mudar o coração de uma pessoa é o Senhor, é Jesus. E Deus não tenta de outra forma aquilo que Ele não conseguiu por amor. O caminho que o Senhor faz para a conversão do nosso coração e para a conversão do coração das pessoas não é outro senão o amor. Se Deus não consegue por amor, Ele não quer de outra forma. Por isso Ele diz: a vida nova que eu vou dar, ela vem pelo Espírito. Porque é o Espírito quem muda o coração, é o Espírito quem convence a pessoa. Deus não obriga ninguém, Deus não força ninguém. Isso na nossa conversão, sim, na nossa primeira conversão, mas isso no nosso crescimento diário dentro das nossas comunidades. Dentro das nossas comunidades, gente, nós não cessamos de nos converter e não podemos cessar de nos converter. E um dos grandes motivos pelos quais se sofre dentro das comunidades de vida, dentro das comunidades de aliança, é que a gente já vê no nosso irmão um pleno convertido. E a gente esquece que Deus colocou essa pessoa ao nosso lado também para nos evangelizar e para ser a primeira pessoa a ser evangelizada ao nosso lado. Nós estamos em processo de conversão. E este crescimento espiritual no Senhor se dá dia após dia pelo Espírito que não obriga, mas convence. O Espírito que não força, mas arrasta pelo amor. O Senhor que nos convida a transformar o nosso coração pecador num coração manso e humilde como o dele. O que é crescimento em Cristo Jesus? O próprio Jesus nos diz qual é. O que é que o Senhor fala? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Diga para o seu irmão sentado ao seu lado: aprendei de Jesus, que é manso e humilde de coração. Porque manso é aquele que se une ao Senhor. Humilde é aquele que vive segundo o Senhor. E se você quer crescer no Espírito, olhe para Jesus e aprenda com Ele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso é aquele que se deixa tocar. Manso é aquele que se deixa conduzir, é aquele que se deixa governar por Deus. Se nós queremos crescer na nossa vida espiritual, peçamos ao Espírito Santo que faça de nós pessoas mansas. Pessoas que não foram brutalizadas pelas dificuldades da vida. Porque nós somos açoitados pelas dificuldades da vida. Agora, diante desses açoites, nós podemos reagir de duas maneiras. Você sabe que existem certas carnes que, para serem preparadas, elas precisam ser batidas, não sabe? Para amolecer. A língua é uma delas. Quem já preparou uma boa língua, um bom guisado de língua, sabe que a língua ela tem que ser batida. Você já viu uma língua dura? Uma língua... Já deve ter visto na vida aí muita língua dura. Mas você já viu uma para ser preparada, para ser comida? Você já viu a língua de um animal morto? É dura que parece um osso. Aquilo não se dobra facilmente. E ela precisa ser açoitada para que ela amoleça e seja capaz de ser digerida. Mas diante dos açoites, certas carnes amolecem e certas carnes se calejam. E você sabe que o calejar é um endurecer. Quando nós dizemos ao Senhor que nós queremos ser mansos, nós pedimos a Deus que nas dificuldades da nossa vida, nós não nos calejemos. Aqueles que vivem numa comunidade entendem bem o que eu estou dizendo. Nós entramos numa comunidade, gente, para dar a nossa vida. Nós entramos numa comunidade para amar e para sermos amados. Mas todos nós entramos, por mais que tenham nos avisados, nós entramos com uma ideia de comunidade que não era a comunidade na qual nós entramos.
Nós tínhamos na nossa cabeça a ideia de uma comunidade perfeita. Por mais que a gente tentasse moldar uma imperfeição, a nossa comunidade era mais perfeita muitas vezes do que a que nós encontramos. E quando nós entramos ali e começamos a tropeçar nos defeitos uns dos outros, nós corremos o risco de nos decepcionar e de nós nos endurecermos. E de nos embrutecermos. E de por nos termos sentidos feridos, nos fecharmos para o amor dos nossos irmãos. E quem fecha-se para o amor dos irmãos, fecha-se para o amor das outras pessoas todas. E embrutecidos nascem em nós os sentimentos e as motivações, revivem em nós as paixões do nosso velho homem, da velha criatura, que nós travamos uma luta contra ela, juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não é manso, é embrutecido. E Jesus está nos revelando um caminho. Você quer crescer espiritualmente, é preciso que você amanse a brabeza do seu coração. Que você renuncie hoje a todo o embrutecimento que foi se formando em você pelas feridas, pelas decepções, pelas traições, pelas mentiras. Das vezes que batendo em você, no seu peito, você diz: eu nunca esperava isso de uma pessoa consagrada, de um membro de uma comunidade. E aquela decepção arrasou você ao ponto de pôr em questão a sua vocação. Meu querido, não se prenda a coisas mesquinhas. Levanta de novo seus olhos para Jesus, porque só pode aprender de Jesus quem está olhando para Ele. Tira os olhos das ninharias da vida, das misérias humanas, porque a nossa vida é cheia de muitas misérias. Tira os olhos destas misérias e põe os seus olhos em Jesus. Isso também é humildade. Humildade é a gente reconhecer que a gente é feito de pó, que a gente tem pecado e que a gente peca. Você sabe quando começa a conversão do coração? Não é quando a pessoa diz eu tenho pecados, é quando a pessoa diz eu sou pecador, porque é muito diferente. A pessoa reconhece lá no fundo, na sua raiz, ligado na sua intimidade mais profunda, que existe ali um tumor, um câncer espiritual chamado pecado e que a corrompe. E ela sabe que ela não é a única que padece dessa enfermidade, que os seus irmãos na fé padecem do mesmo mal. Então, no espírito, motivado pelos sentimentos de Jesus, esta pessoa se compadece e se solidariza com o outro que peca como ela peca. Ser humilde é você reconhecer a sua qualidade, reconhecer quem você é e se reconhecer diante de Deus. Perfeito é Ele. Todos nós que estamos nos consagrando ao Senhor, somos apenas servos em meio a uma luta. Nós somos irmãos que padecem do mesmo mal. E quando o nosso coração se abre assim, um milagre acontece na nossa vida, porque isso é abrir o coração. E o coração que se abre se torna capaz de receber o Espírito, não só uma vez numa efusão do Espírito Santo, mas todos os dias, porque o batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo é graça de Deus para todos os dias. E é na minha abertura do coração que eu me torno capaz de Deus. E abro o meu coração quando eu renuncio ao orgulho. O orgulhoso que se fecha em si diz: me feriu, precisa pagar pelo mal que me fez. Ah, comigo é assim, bateu, levou. Ou então a gente até diz, com outros nomes, né? Não, eu até perdoo, mas a justiça precisa ser feita. E nós vamos conservando dentro de nós um orgulho, uma arrogância, que impede o Espírito Santo de agir na nossa vida. Isso é muito sério, é muito grave, porque quando nós nos fechamos assim, a nossa vocação fica em risco. E quem diz isso é a palavra de Deus. Quando no Eclesiástico afirma que a mais bela mansão se arruína pelo orgulho. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui na nossa intimidade de irmãos. A sua vocação é uma construção maravilhosa. Sua vocação é um dom de Deus. É uma belíssima construção levantada pelo Espírito.
Mas a palavra do Senhor me alerta a mim e a você, que o nosso crescimento passa pela salvaguarda desta vocação, desta construção belíssima. É preciso salvaguardar a nossa vocação, essa construção do Espírito em nossa vida. Como? Renunciando e banindo do nosso coração todo o orgulho, porque o orgulho é capaz de nos fazer perder os mais belos dons de Deus. Quanta gente se quebrou na sua vocação, porque foi incapaz de ceder, foi incapaz de voltar atrás, foi incapaz de se humilhar, e foi embora se despedindo, dizendo: não, é humilhação demais para mim. Mas o nosso caminho é um caminho de humilhação. Nós estamos nos passos, nas pegadas daquele que é humilde por excelência. Como que nós vamos seguir Jesus sem nos humilhar, gente? Se Ele é a humilhação em pessoa, como você vai seguir? Você vai se abaixar para... Como você vai seguir alguém que vive o tempo inteiro se abaixando? Jesus se abaixa o tempo inteiro ao nosso encontro, ao nosso alcance. Como que nós vamos segui-lo se nós não quisermos também nós nos abaixarmos? Nós precisamos aprender a garantir na nossa vida aquilo que realmente presta, aquilo que vale a pena. Conturbações, nós vamos viver aos montes. Provações inúmeras. Olha, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, esperando aquilo que a palavra de Deus promete aos que o seguem. Não é verdade que você respondeu a sua vocação a Deus, sabendo que aqueles que seguem a Cristo lhe esperam inúmeras perseguições? É verdade ou não é verdade? Não é verdade que você abriu mão de tudo para ter tudo? E que você teve diante dos seus olhos aquela palavra: quem deixar seu pai, sua mãe, quem deixar os seus bens por minha causa, vai receber tudo isso de volta nesta terra, 100 vezes mais e mais a vida eterna. Mas vai receber isso em meio a perseguições? Não é verdade que nós colocamos os nossos olhos em São Paulo e dissemos muitas vezes com ele: não sou eu quem Cristo, é Cristo, não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Mas este Paulo que disse é Cristo que vive em mim, estava falando do Cristo crucificado. E ele lá no comecinho da carta dizia: várias vezes corri perigo de morte, recebi 3 vezes os 40 açoites menos um, fui espancado com varas, fui apedrejado, fui perseguido pelos meus irmãos na fé, fui perseguido pelos meus irmãos judeus, fui perseguido pelos pagãos, corri risco da parte de assaltantes, de ladrões, de bandidos, passei fome, passei frio, estive nu, naufraguei. Quem de nós aqui fez isso? Mas nós com muita alegria dissemos ao Senhor: se o Senhor quiser que eu passe por tudo isso, eu também hei de passar, Senhor. Falou ou não falou? Desejou ou não desejou? E quando nós entramos numa comunidade, as tribulações se achegam a nós, gente. As provas vêm nos visitar. Às vezes nós ficamos muito tempo sem receber a visita de um familiar na nossa comunidade, mas tem uma amiga que sempre nos visita, o nome dela é provação. Ela está sempre batendo a porta, ela está sempre ali disponível, é verdade. Não é assim com você? O que fazer diante desta provação? Porque se fosse fácil, não era prova. Por que é prova? Porque prova. Como é que se prova o ouro? Pelo fogo. O que não derrete o ouro, não é capaz de prová-lo. Você concorda comigo? Não dá para colocar ouro no micro-ondas. Primeiro, porque vai explodir com o micro-ondas. Segundo, não há calor suficiente para fazê-lo derreter. Não é ali que se prova o ouro. O ouro precisa ser provado naquilo que é próprio para prová-lo. Aonde que Deus te prova? Naquilo que te derrete, naquilo que te desmancha, naquilo que te faz sofrer, naquilo que dói em você. Se não doeu, não é prova. Doeu, então chegou o momento da prova. Ela veio te visitar, sua amiga bateu a porta. Teve um homem
que diante de inúmeras provações, um certo homem chamado Jó, não sei se você já ouviu falar dele, tinha sido açoitado pelo maligno, não é isso que diz a palavra de Deus? E diante daquelas dificuldades que Jó estava passando, porque toda hora vinha um mensageiro, né? Notícia ruim, corre rápido, e naquela época também já corria, e dizia que onde Satanás passava, ele destruía tudo, deixava só um dito cujo para levar a notícia, porque ele queria que a notícia chegasse no Jó. Primeira coisa que ele perdeu foram os filhos. Perdeu o filho, depois perdeu seus bens, perdeu terra, perdeu campos, perdeu gado. E quando ele parecia ter perdido todos os seus bens, uma lepra caiu sobre ele e quase lhe ceifou a vida. Não faltou quem se aproximasse dele e dissesse para ele: abandona a sua vocação. Não faltou quem chegasse para Jó e dissesse: você errou em seguir esse Deus. Está na hora de você voltar atrás. A própria mulher de Jó. Gente, nós não temos direito de julgar essa mulher. Porque a gente olha para ela, coitada, e olha julgando, olha condenando. Se ponha no lugar daquela mulher e veja que ela conhecia o marido que tinha, sabia que era um homem justo. E a palavra de Deus diz que Jó era um homem santo. E ninguém melhor do que a mulher dele para ver isso. E diante de tudo que aquele homem passou, aquela mulher sofreu. A gente condena a mulher, mas ela tinha perdido 7 filhos, não foi só Jó não. Os filhos não saíram do ventre de Jó. Saíram do ventre daquela mulher que vivia com ele. E chegou um momento que, lancinada de tanta dor, e vendo seu marido ali leproso, se coçando ao sol com um caco de telha, ela vira para ele e diz: deixa tudo, Jó. Larga esse Deus, abandona esse seu modo de vida, joga fora essa vocação e morre. E Jó se sentiu profundamente tentado, e tanto ele se sentiu tentado que ele correu para garantir a única coisa que para ele de verdade valia a pena: a sua vocação e a sua amizade com Deus. Jó caiu de joelhos e selou a sua amizade com Deus dizendo: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nós somos discípulos do grande Jó, não do pequeno. O do Antigo Testamento é o pequeno Jó. Quem é o grande Jó? Quem é o grande Jó? É Jesus. Nós somos discípulos de Cristo. E nós descobrimos com Jesus que para nós crescermos em Cristo e para que Cristo cresça em nós, nós precisamos nascer de novo. E para nascer de novo, meu querido, é preciso morrer para a antiga vida. Não tem jeito, não tem outro caminho. Para você nascer de novo, você precisa morrer. Mas eu morri quando eu entrei para a Canção Nova. Não morreu não. Esse homem velho que existe dentro de mim, que se chama Márcio também, ele está vivo todos os dias, e todos os dias eu tenho que matá-lo de novo, se eu quiser ser um homem do Espírito, e se eu quiser viver pelo Espírito. Se eu quiser que o Espírito Santo me governe, eu tenho que manter no cabresto este homem velho que insiste em viver dentro de mim. E que dizem os místicos da nossa igreja, que mesmo depois que o nosso corpo morrer, que a gente tiver sepultado, o homem velho ainda vai estar vivo dentro de nós por algum tempo. Aquelas tendências pecaminosas em nós ainda estará ali vivo. Eu tenho que manter no cabresto este homem velho. E se eu não posso aniquilá-lo de uma vez por todas, eu preciso aprender a mortificá-lo. Porque a vida que eu preciso, esse crescimento em Cristo, ele nasce de uma morte. Porque toda vida, gente, começa após uma nova vida, começa após a intervenção de uma morte. A gente vive falando nas nossas partilhas, nas nossas pregações sobre vida nova. Tem 2 maneiras de a gente pegar e de a gente entender essa palavra vida nova. A vida, ela pode ser nova, porque algumas coisas foram modificadas nela e ela ficou com uma cara nova. Então, por exemplo, a pessoa muda de casa, muda de trabalho, a pessoa era solteira, se casa,
ela começa a ter uma nova dinâmica de vida, até descobre uns talentos mais que ela tinha. Ela vira para os amigos e diz: estou vivendo uma vida nova. É verdade? É verdade. Mas existe também aquela experiência de uma pessoa que fez a experiência de ter perdido a Deus. E tendo perdido a Deus, ingressou em trevas profundas. A pessoa que passou pelo desespero e sem morrer, experimentou um pouquinho do que é o inferno. E de repente para essa pessoa brilhou uma nova luz, que se chama Cristo. O Senhor entra na vida desta pessoa e a salva. E ela, tendo percebido que estava na morte, e que foi resgatada de um abismo do qual ela não podia sair, ela diz: eu tenho uma vida nova. É diferente ou não é? É diferente ou não é? Você pode andar por um caminho e dizer dele duas coisas. Você pode dizer que esse caminho é um caminho novo, porque antes ele era velho, esburacado, cheio de entulho no meio dele. E quantas vezes você passou ali com o carro, uma buraqueira cheia de pedras, a terra nem sempre estava batida, a chuva tinha caído ali, fez um lamaçal e entulhos, e você teve que tirar daquele caminho velho os entulhos. E agora a prefeitura veio, asfaltou, preparou, tem postos, e você diz: é um caminho novo. É um caminho novo, não é verdade? Então você pode dizer: hoje eu tomei um caminho novo, porque o velho foi renovado. Ou você pode dizer: eu tomei um caminho novo, porque depois de ter caminhado, eu cheguei numa encruzilhada. Ou eu continuava na mesma estrada, ou eu mudava de rumo. Quando a palavra de Deus nos fala de vida nova, ela está falando dessa segunda opção. É uma guinada na minha vida, é uma guinada na sua vida. O que o Espírito Santo dá para nós é uma vida nova, é uma vida divina, é a vida de Jesus que nasceu da ressurreição. Somente nesta vida o homem de Deus pode crescer. Somente com esta vida nós podemos ter progresso espiritual. Então eu quero compartilhar com você também, meu querido, das suas misérias, e compartilhar com você as minhas misérias. No meio da nossa vocação, desta vida consagrada que nós fomos chamados pelo Senhor a viver, nós temos que ter coragem de voltar a Jesus em meio às trevas nas quais nós ingressamos, porque a nossa luta continua. Ninguém entra numa comunidade de vida porque é santo. Quem aqui faz parte de uma comunidade, levanta a sua mão que eu quero te ver, por favor. Você era santo quando entrou? É santo agora depois que entrou? A nossa vida continua, meu caro. Nós não entramos numa comunidade porque nós somos santos, não. Nós não entramos numa comunidade porque nós somos flor que se cheire, não. Nós entramos numa comunidade para sermos santos, porque nós queremos a santidade, porque nós queremos ser de Cristo. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e não nos vejam mais, vejam Cristo Jesus em nós. E isso custa lágrimas, custa joelhos no chão, custa sofrimento, custa renúncia. Quem falou para a gente que a vida ia ser fácil? A vida de um consagrado não é vida fácil, seja ele padre, seja ele leigo, seja ele o que for. Não é fácil a vida de uma pessoa que se entregou a Deus, mas é uma vida maravilhosa, é a melhor que tem. Não tem outra igual, não tem. Nós estamos numa vida a qual aquele que nos chamou constantemente se volta para nós e nos diz: deu sede, as coisas apertaram, e você ficou esmagado pela tribulação, sentiu vontade de parar, de desistir, sentiu vontade de olhar para trás, mas não olhou. Você está sedento, aquela motivação primeira, aquele amor inicial, você sentiu isso esmorecer dentro de você. Jesus abre os braços para você, meu querido, e diz de novo o que lá atrás ele lhe disse, porque ele não muda o discurso. Ele diz: se você está com sede, venha a mim e beba. É de mim que você vai experimentar a vida que você tanto precisa. Você veio para dar a sua vida aos outros, mas sem mim você nada pode fazer.
E se você não tem água sequer para você, como você vai oferecê-la aos outros? Se você não cresce espiritualmente, como você vai fazer os seus irmãos crescerem? Então venha a mim e beba. E se você beber de mim, se você beber do meu espírito, do seu interior manarão águas vivas, rios de água vivas, que matarão a sua sede de todos aqueles que se aproximarem de você. O Espírito Santo é a água que corre do lado do Redentor e que transforma esse nosso mundo. Gente, esse mundo doente que eu e você contemplamos, ele tem cura. E a cura deste mundo tem nome, é Jesus Cristo. E nós cremos nisso, por isso nós entregamos a nossa vida. Este mundo está árido, existe um rio que jamais seca, capaz de matar a sede deste mundo. O seu coração está árido, querido. Está na hora de você de novo se reaproximar do Senhor. Se você sentiu que no passar do tempo o seu coração foi se amortecendo, foi se anestesiando, existe uma água viva, capaz de tornar o seu coração seco num lugar palpitante, cheio de vida. É o Espírito Santo que dá a vida. Quem foi que disse isso? Quem disse? Quem disse? O que foi que Jesus disse? As minhas palavras são espírito e vida. Bate no ombro do seu colega de cadeira e diz: as palavras do Senhor são espírito e vida. É o Espírito Santo que dá a vida. E a palavra de Deus nos dá a vida por meio do seu Espírito Santo. Mas que vida é essa? Trata-se de uma vida divina, meu irmão. Nós não trocamos uma vida humana por outra vida humana. Você entenda uma coisa, a nossa vocação não é um estilo de vida. A nossa vocação é uma vida nova. O Senhor nos inseriu numa nova vida, uma vida divina, que tem a sua fonte no Pai e em Jesus Cristo, e se manifestou para nós. Essa vida que você recebeu de Deus, ela não se opõe à vida natural que você tinha, que você vivia, que você tem. Mas essa vida que nós recebemos de Deus contrasta com a vida natural que nós temos. Porque a nossa vida natural que nós recebemos de Deus, essa vida animal que nós recebemos de Deus, ela se tornou fechada pelo pecado. Pelo pecado, ela se fechou. Ela se recurvou sobre si mesma. E a nossa alma, antes orientada para Deus, ficou dividida entre duas coisas. Santo Irineu, dos primeiros padres da igreja, ele dizia: a nossa alma, ela vive entre duas coisas. É como se Deus nos dissesse: escolhe para onde você quer governar o seu coração. A nossa alma está dividida entre o que é mais alto que nós e entre aquilo que é mais baixo que nós. E isso Santa Catarina de Gênova, no seu livro Diálogos entre a Alma e o Corpo, ela retratava exatamente isso nas experiências místicas que ela tinha, que ela experimentava, que ela vivia. E nesse momento em que o homem se sente dividido, a vida nova é uma intervenção de Deus. O Espírito Santo se manifesta como uma força interior que o arrasta para o bem sem constrangê-lo, sem esmagá-lo, sem forçá-lo. O Espírito Santo é uma força do alto, uma força interior que muda a mim e muda a você radicalmente. Você se conhece, não conhece? Se conhece ou não se conhece? Então diga: eu me conheço. Pergunta para o seu irmão: você se conhece? Do que você é feito? Está tudo bem aí? Está tudo perfeito? Você chegou onde você tinha que chegar? Chegou? Então dê a ele uma boa notícia: sozinho você não vai chegar, mas já te foi dado uma força interior, um grande amigo que se chama Espírito Santo. Ele foi o responsável pelo seu chamado, Ele te selou e Ele não te abandonou. Ele vai te levar até o fim, ao caminho que você se propôs. Diga para ele: coragem, meu irmão. Essa vida nova, gente,
é força interior que se manifesta em nós, mas é mudança de mentalidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Nós jamais podemos trazer para as nossas comunidades uma mentalidade mundana. Nós transportarmos a mentalidade do mundo para dentro da nossa comunidade. Que mentalidade do mundo é essa? As coisas boas que se aprende lá fora? Não, existem muitas coisas boas que se aprende no mundo. Mas existe um espírito do mundo que ameaça as nossas comunidades. Posso traduzir em outros nomes? Um espírito de ciúme, um espírito de comparação, um espírito de disputa, um espírito de inveja. Que crime, gente, que absurdo. Eu disputo com aquele que resolveu dar a vida comigo pela mesma causa. Faço do meu irmão meu adversário, aquele que está dando o sangue junto comigo. E que muitas vezes lá fora, nos nossos grupos de oração, nós sonhamos em encontrar um bendito como esse que agora mora conosco e a gente não valoriza. Nós corremos o risco de abrir mão das preciosidades, dos dons que Deus nos deu, das pessoas que Ele colocou ao nosso lado. Os maiores tesouros das nossas comunidades não são as obras que nós fazemos, gente. São as pessoas que Deus colocou ali com a gente. Tem muita gente pecadora e santa nas nossas comunidades. Tem muita gente boa que merece a nossa honra. Só pelo fato dessa pessoa ter entregado a vida dela juntamente com você, ela merece o seu respeito, ela merece o seu amor, ela merece a sua honra. Precisa ser honrado por você. E honrar uma pessoa não é simplesmente não desonrá-la. Honrar uma pessoa é cobri-la de honras, é falar bem dela, é promovê-la, é exaltar os dons desta pessoa, é dar espaço para ela. E essa não é a mentalidade do mundo. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, Ele muda a nossa maneira de pensar, Ele muda os nossos critérios, Ele muda os nossos valores. E a gente já não faz o mal por causa de uma lei que nos obriga. A gente deixou o mal de lado porque nós somos de Cristo. Porque quem nos move é o Espírito Santo. Porque existe em nós uma lei do Espírito que nos joga para frente. É uma renovação tão densa, é uma renovação tão profunda, que São Paulo não encontrou outra palavra para dizer de nós, das nossas comunidades e da igreja. Ele disse a respeito do Espírito Santo e da sua obra em nós: eis que tudo se fez novo, passou o que era velho. Ou você não acredita que em Deus você é uma nova criatura? Eu estou esperando a sua resposta. Acredita ou não acredita? Meu querido, as coisas velhas ficaram para trás. Quando você consagrou a sua vida ao Senhor, você se despediu do homem velho. Ele veio porque quis, mas que você deu tchau para ele, você deu. Fala para o seu irmão: você se despediu desse homem velho. O Senhor te fez e você escolheu ser uma nova criatura. Deixa passar as coisas de outrora. E quando eu digo a você, querido, deixa passar, é deixa passar mesmo. Porque veja, uma das tentações que o diabo coloca no coração das pessoas que se consagram é elas não largarem mão, elas não abandonarem, elas não se desapegarem de um passado que não existe mais. Agora eu vou fazer uma maldade com você, principalmente com você que está dentro de uma comunidade. A gente entra para a comunidade e a gente pensa assim: agora sim a minha vida vai mudar e vai melhorar muito. E a gente deixa até assim com um pouquinho de desprezo a vida que a gente tinha antes. Mas lembra aquela história que a galinha do quintal do vizinho é sempre mais gorda? Quando a gente entra para a comunidade, a galinha do nosso passado engorda. E os nossos olhos correm para lá. E a gente começa a lembrar como eram gostosas as cebolas e os alhos, quando a gente se sentava em volta das panelas de carne, para nós comermos os alhos e as cebolas do nosso antigo Egito. E a gente tem saudade. E às vezes a gente se tortura sofrendo. Aí um dia,
A comunidade nos concede 1 mês, 2 meses de férias, ou nos concede um tempo, ou por algum motivo, a gente precisa fazer um tempo, uma pausa na comunidade. Olhe na sua, pegue alguém que viveu e pergunte para ela se não foi assim. Aí a pessoa volta para casa, volta para a antiga vida. E aí ela descobre que aquilo que a palavra de Deus declarou é mais do que a pura verdade. Aquela vida passou, já não existe mais. Os amigos se foram, a rua mudou, já não são mais os mesmos vizinhos. Aquele quarto não te cabe mais. E você percebe que as coisas de outrora já não te satisfazem. É verdade ou não é? É verdade ou não é? E se isso é verdade, por que a gente ainda insiste em ficar apegado a essas coisas? Toca a sua vida para frente. Vamos viver aquilo que a gente proclama em cada missa. Corações ao alto, meu irmão. Deixa para trás as coisas mais baixas. Avança para frente. Porque se a nossa alma, se o nosso coração está entre as duas coisas, entre o céu e o inferno, entre as coisas do alto e as coisas da terra, nós somos livres para decidir em que direção nós vamos orientar a nossa vida. Crescer em Cristo é tomar uma decisão. A pessoa é livre para decidir em que direção ela quer se desenvolver e se realizar. Ou para o alto, para aquilo que está acima dela, para Deus, ou para baixo. Se você não caminha para o alto, no meio você não fica. Você se volta para as coisas mais baixas e inferiores a você. E isso é a grande desgraça do ser humano. Mas eu tenho certeza que quando você escolheu vir para esse encontro, no seu coração a decisão já estava tomada e você já sabia para quem você queria orientar o seu coração, sim ou não? Quando você disse o seu sim nesse estado de vida ao qual você foi chamado, foi a Deus que você respondeu o seu sim, verdade ou não é verdade? Agora veja, cada escolha é uma renúncia. E se escolher é renunciar, a gente não pode viver segundo o Espírito, sem a gente sacrificar alguma coisa da nossa vida na carne. Por isso a palavra de Deus nos diz: de fato, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Nós não destruímos o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não desprezamos o nosso corpo, e ai daquele que despreza, ai daquele que não cuida, ai daquele que não limpa o seu corpo, ai daquele que não vai ao médico, que não toma os remédios, que não faz um exercício físico, vai padecer por causa da sua indisciplina. Nós não matamos o nosso corpo, mas nós o mortificamos. Jesus se mortificou para dar a vida. Jesus não era um masoquista que se entregou para poder se exibir. Jesus entregou a sua vida porque tinha um sentido. Ele nunca fez nada sem sentido. Jesus não era louco, Jesus não era demente. Nós mortificamos a nossa vida para dá-la. Nós morremos para que os outros vivam. E se na sua comunidade as pessoas não morrem para que outros vivam, a sua comunidade não valeria a pena. O que faz a sua comunidade valer a pena? O que faz a Canção Nova valer a pena? O que faz a Shalom valer a pena? O que faz a comunidade Emanuel, Beatitudes espalhadas pelo mundo, a sua comunidade valer a pena? Nós nos unimos a Cristo. E nós gastamos a nossa vida para que os outros vivam. É verdade ou não é verdade? Diga para o seu irmão: nós entramos para dar a nossa vida. E nós vamos morrer para que outros vivam. Quando nós gastamos a vida, gente, é no gastar a nossa vida que o Espírito Santo libera aqui todo o seu poder. Hoje eu vou estar indo para um lugar que me é muito caro. Depois do encontro eu vou estar indo para Curitiba. E há um tempo atrás, quando eu fui pregar em Curitiba, eu fiz uma experiência muito marcante para a minha vida. Eu nunca mais vou esquecer o que me aconteceu lá. Eu viajei para Curitiba há uns anos atrás, 3 ou 4 anos, muito triste. Era um dia que eu estava abatido por causa das provações que a gente vive.
Mas eu nunca fui de dizer assim: eu estou cansado, eu não vou pregar. Eu estou cansado, eu não vou apresentar esse programa de televisão. Eu sei, eu marquei com a pessoa, mas eu estou muito cansado. Não, eu estou triste. Eu não estou me sentindo muito bem, então não vou atender a pessoa. Não, se eu tenho condições, ainda que com dificuldade eu vou. E olha, eu viajei com o coração moído. E você sabe que quando a gente está triste, a gente pensa besteira, não pensa? Pensa. A tristeza, ela destrói a gente, ela machuca a gente. A tristeza, diz a palavra de Deus, ela mata. E a tristeza faz a gente pensar besteira. Caminho de Curitiba, teve uma coisa que eu pensei dentro de mim. Será que vale a pena todo esse esforço? Será que vale a pena todo esse trabalho? E sobretudo eu tinha acabado de escrever um livro, então eu estava muito cansado de todo o projeto do livro e as dificuldades para poder colocá-lo e distribuí-lo. Então chegou numa altura da viagem que eu me perguntava: será que vale a pena continuar por esse caminho de escrita? Preguei o retiro, desci do palco, fiquei ali abraçando as pessoas, conversando com elas, assinando os livros, quando uma pessoa se aproximou de mim e disse: olha, eu vim aqui para te encontrar. É aqui mesmo a Canção Nova, né? Falei: é aqui mesmo a Canção Nova. Ele nem sabia onde estava. Ele: não, é que eu não conheço a Canção Nova, não conheço a comunidade, mas eu descobri, eu ouvi falar que você estaria aqui, e eu vim aqui para te encontrar, porque eu prometi uma coisa a uma pessoa e eu estou vindo cumprir. Eu achei estranho, e ele percebeu que eu achei estranho, e ele veio me contar do que se tratava. Ele falou: olha, eu fiquei hospitalizado um tempo, e nesse tempo que eu fiquei no hospital, eu dividi o quarto com uma outra pessoa. À medida que eu fui melhorando, este homem foi ficando cada vez pior. E nós conversávamos muito, sobretudo nós partilhávamos a respeito de um livro seu. Aí ele puxou, era o meu livro, aquele do motivo do sofrimento, aquele pelo qual eu estava perguntando para Deus: será que vale a pena continuar? E esse homem me disse: todos os dias nós partilhávamos uma coisinha, e isso foi nos aproximando. Teve um dia que o meu amigo caiu em si. Ele me chamou mais perto da cama dele, porque eu já estava muito melhor, e ele me perguntou: nós somos amigos mesmo? Eu respondi: claro, nós somos amigos. Ele disse: mas você tem certeza disso? Ele falou: não, tenho certeza. Ele falou: então eu quero que você me faça uma promessa. Ele falou: claro, me conte o que você quer que eu prometa, e eu te prometo. Ele falou: não, é o contrário, primeiro você promete que vai fazer, e depois eu te conto o que é. Ele falou: pô, não vai dar. E eles ficaram ali discutindo, e abrindo aqui um parênteses, ele vira para mim e disse: olha, Márcio, eu não queria prometer, porque eu sabia que o homem ia morrer. Como é que eu vou prometer uma coisa para um defunto? Depois eu não sei o que ele vai me pedir. Eu ia ficar com aquele peso dentro de mim, porque eu não cumpri o que o homem falou. Mas por fim eu prometi. E ele me disse o seguinte: se eu morrer, e eu sei que eu vou morrer, você vai procurar o rapaz que escreveu esse livro, dê nele um abraço e diga: graças a essas páginas, depois de mais de 40 anos afastado de Deus, eu me encontrei com ele. Aí ele continuou dizendo: meu amigo me fez prometer que eu daria um abraço em você e lhe diria essas palavras. Meu amigo mandou dizer: diga ao Márcio que eu morri reconciliado com Deus depois de muitos anos. Eu quis contar isso para você, porque os livros que eu escrevo é fruto da comunidade a qual eu pertenço. Eu não faria isso se eu não estivesse dentro dela. E eu lhe digo: é gastar a vida, é gastar o tempo de descanso, é gastar os finais de semana, é gastar as noites, é gastar os momentos de lazer, porque em tudo isso os nossos trabalhos nos acompanham, você sabe disso. Nós gastamos a nossa vida para que outros vivam. E eu lhe digo: vale a pena, meu querido. Vale a pena você se mortificar, vale a pena você não ter as coisas que você gostaria de ter, vale a pena você ter que se sujeitar a uma autoridade, vale a pena você ter que perdoar e perdoar e perdoar, e depois de ter tido vontade de largar tudo, recomeçar, porque a sua vida está salvando outras vidas, mesmo que você não saiba. Este testemunho eu sei. Não vou falar da Canção Nova, não, eu vou falar da sua comunidade.
Quantos testemunhos de gente que foi resgatada para Deus por causa da sua vocação e da sua comunidade, e ninguém da sua comunidade sabe, porque a pessoa não contou para vocês. Mas a graça aconteceu e a pessoa foi salva. Nós não nos mortificamos por nos mortificar. Nós não fazemos renúncia porque nós gostamos de renunciar. Nós renunciamos porque nós gostamos de Cristo. Nós fazemos renúncias porque nós amamos Jesus. E tudo aquilo que está em nós, que não é de Cristo, nós queremos que caia por terra agora. Tem um artista muito conhecido chamado Michelangelo, já ouviu falar? E diz que Michelangelo, ele não via blocos de pedra, ele enxergava obras de arte. Então diz que um dia ele passando diante de um bloco enorme de mármore, ele olhou para aquele bloco e disse assim: aí dentro tem um anjo, eu preciso tirar ele daí de dentro. E pegou o martelo, pegou o cinzel e começou a tirar as lascas, até que o anjo foi aparecendo. Sabe o que nosso Senhor diz quando Ele olha para você? Ele olha para você e diz assim: nesse brutamontes, nessa pedra bruta que eu estou vendo, existe a imagem do meu filho. Deixa eu tirar ela daí de dentro. Aí ele pega o martelo da cruz e começa a esculpir você, para que Cristo apareça em você. Então, quando começar a cair as suas lascas, não comece a perguntar: por que comigo? Porque eu, Senhor, o que foi que eu fiz desta vez? Levante os seus braços e diga: é Deus que me ama e que quer tirar em mim a imagem do seu Filho Jesus. É para que Cristo resplandeça em mim que eu sou provado. Eu quero louvar a Deus por você, meu querido, pela sua vocação, pelo grande sim, pelo generoso sim que você dá a Deus, porque você respondeu a um sopro do Espírito, porque destas comunidades novas nascem homens e mulheres novos, e desses homens e mulheres novos nasce uma sociedade nova, do homem novo, crescido, maduro em Cristo, que o Espírito Santo está fazendo em você. Vai surgir casamentos novos para este mundo. Do seu casamento, um casamento renovado pelo Espírito Santo, vai nascer homens e mulheres que serão capazes de entregar a sua vida no sacerdócio. Padres novos vão nascer de famílias novas que viveram em comunidades novas para povoar esse mundo com cristãos que querem levar até o fim a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pelo seu sim. Mas o seu sim não aconteceu naquele dia, quando você falou: hoje eu quero ser de Deus dentro de uma comunidade. O nosso sim é feito de muitos sims. E só cresce quem é capaz de renovar o seu sim hoje. Porque o seu sim de hoje não é o sim de ontem. E para dizer sim a Deus, e para dizer sim ao seu irmão, muitas vezes você vai precisar dizer não a você mesmo. Mas essa é a nossa vida. Essa é a beleza da nossa história. Uma história de sofrimentos é sempre uma história muito bela. Uma história de sofrimentos é de verdade uma história de vida, uma história para contar. E quanta história bonita você tem para contar, eu tenho certeza. Quanta história Deus já escreveu com a caneta do seu sim que você pôs na mão dele. Louvado seja Deus pela sua vida. Vamos a rezar? Vamos ficar de pé para nós orarmos um pouquinho. Feche os seus olhos, por favor. O que João Batista disse foi o mesmo que Cristo disse a Nicodemos. João Batista disse: é preciso que eu renuncie. É preciso que eu me mortifique, para que Ele apareça. A única coisa que separa o homem velho do homem novo, a única coisa que liga, que faz a passagem do homem velho para o homem novo, a única ponte que liga a nossa vida velha, a nossa vida nova, tem um nome:
Essa ponte se chama mortificação. Nós ganhamos vida perdendo a nossa vida. Nós nos enchemos do Espírito, nós crescemos para Deus, nos gastando na obra de Deus. E João Batista entendeu isso. Nicodemos não tinha entendido. Jesus disse para ele: você precisa começar tudo outra vez. Você precisa morrer para nascer. Você precisa morrer para viver. Feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Porque ninguém pode decidir se vai nascer ou não, mas toda pessoa pode decidir se quer ou não renascer. É uma decisão que nasce da fé. Você quer renascer para Jesus? Você quer renascer para Cristo? Você quer renovar a sua vocação diante do Senhor? Você de casa, você que veio para cá, para esse acampamento de oração, você quer entregar o seu sim a Jesus neste momento? Então diga isso a Ele agora. Como se entra de fato nesta vida, Senhor? Respondendo a palavra de Deus, esta palavra que é Espírito e que é vida. Palavra inspirada, palavra que inspira. Nós já não vivemos para morrer, nós morremos a cada dia para viver. Sim, Senhor. Eu respondo sim, Senhor. O meu salto agora, Senhor, é o da fé. Eu aceito a vida nova, Senhor. Aceito essa vida nova que o Senhor quer me dar novamente. Essa vida que muitas vezes foi sepultada debaixo dos entulhos da agitação, da correria, do ativismo frenético. Esta chama, Senhor, esta vida que foi obscurecida, que foi sepultada, debaixo de perdões que não foram dados, de rancores que foram guardados e alimentados, que tiraram o brilho da nossa entrega, da nossa vocação. Senhor Jesus, eu digo sim, Senhor. Eu aceito pela fé. Que o Senhor limpe agora, Senhor, o meu coração. Derrama sobre mim as águas purificadoras, Senhor, que são capazes agora de me purificar de todas as minhas imundícies, das minhas marcas, dos meus ressentimentos, dos meus ódios, dos meus pecados, das profanações que tantas vezes eu vivi na minha comunidade, do corpo de Cristo e do meu próprio corpo, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão pelas vezes que com a minha língua eu açoitei os meus irmãos, eu açoitei a minha comunidade, eu difamei as pessoas que estavam à minha frente, ou humilhei as pessoas que estavam abaixo de mim. Senhor, Tu tens o poder de nos purificar. Levanta bem alto as suas mãos, entregando a sua comunidade. Essa comunidade linda, maravilhosa que Deus fez e na qual Ele te pôs. Mas essa comunidade que também se feriu e se adoentou. E diz: cura, Senhor, a nossa comunidade ferida. Cura, Senhor, a minha comunidade machucada. Diz o nome da sua comunidade para Jesus. Reza por ela agora. Diz o que ela está precisando. Lembra das pessoas que estão sofrendo lá, daquelas que estão correndo risco de saírem, de se desligarem, de serem convidadas a voltar para sua casa. Lembra daqueles que estão loucos para entrar. Lembra daqueles que estão doentes dentro dela, que estão sofrendo. Lembra daquelas pessoas especiais que Deus colocou lá e que precisam de carinho, de atenção especial. E ore agora por estas pessoas, porque quando você ora pela sua comunidade, você está orando também por você. E diga: derrama sobre nós águas purificadoras, Senhor. Essas águas que nos lavam e nos curam de todos os nossos males, de todas as nossas doenças espirituais, de todas as nossas doenças interiores. Senhor, cura-nos agora, nós te pedimos, e manifesta no meio de nós toda a força, todo o vigor do Teu Espírito pela Tua palavra, Senhor.
Renova em nós, Senhor, esta vida que foi sacrificada pela nossa covardia, pela nossa falta de coragem para enfrentar o sofrimento. Todas as vezes que nós diminuímos o preço da nossa vocação, que nós fizemos pequenas concessões ao mal, e o mal foi entrando e foi nos dominando e foi nos pervertendo e foi tomando espaço no nosso coração. Mas o nosso coração é teu, Senhor. O nosso coração te foi consagrado, Senhor. E hoje é o dia em que esta consagração se levanta diante de Ti, se renova diante de Ti, não só a minha, Senhor, mas de toda a minha comunidade. Estenda a sua mão sobre estes ares, e com as suas palavras, do jeito que você tantas vezes já orou e sabe orar, com este dom do Espírito Santo de oração que foi dado a você, vamos clamar agora, gente, que deste lugar para todo o mundo se espalhem novas comunidades, que nasçam muitas comunidades de vida, suscitadas pelo Espírito Santo, ungidas pelo Senhor com múltiplos carismas. Ore para que o Espírito Santo continue a soprar vigorosamente sobre a face da terra, para que a sua comunidade, a minha comunidade, tenha muitas comunidades irmãs. CançãoNovaPlay.com. Assine já!